Nesta aula veremos como podemos trabalhar com arquivos no Moodle. Primeiramente, é necessário entrar em administração do curso e ativar a edição. É sempre necessário utilizar esse caminho toda vez que for acrescentar algum conteúdo dentro de uma disciplina, seja ele um arquivo, seja posteriormente vamos ver a questão de tarefa, rótulo, mas enfim, qualquer alteração é necessário ativar a edição anteriormente. E agora a gente tem vários caminhos para trabalhar com arquivo. Vamos explorar alguns e conhecer algumas funcionalidades do Moodle no caminho. Primeiramente, temos aqui a opção adicionar uma atividade ou recurso. Ao clicar, ele vai expandir para todas as atividades do recurso compatíveis com o Moodle. Essa distinção entre atividade ou recurso basicamente é tudo que existe alguma possibilidade de interação, o Moodle considera como uma atividade. E tudo que vai ser acessado somente, não vai ter uma interação, não vai ter uma construção de conhecimento direta pelo aluno, conta como um recurso. Então, com isso, a gente já tem aqui a ferramenta arquivo e a ferramenta pasta, que são as duas ferramentas que trabalham diretamente com arquivos do computador. Aqui ele já tem também interessante notar que isso é um padrão do Moodle. Toda vez que vocês selecionarem uma ferramenta, à direita ele vai ter uma descrição do que aquela ferramenta pode realizar. Então aqui no arquivo ele vai ter uma breve explicação de o que pode ser feito dentro da ferramenta de arquivo e também teria uma ajuda adicional se fosse necessário. E aqui a gente vai ter alguns campos. Vou aqui expandir tudo então. Primeiramente a gente vai ter o nome deste arquivo a ser incluído. É importante ressaltar que esse não quer dizer que seja o nome do arquivo em si. O arquivo em si vai ser selecionado posteriormente. Esse vai ser o nome que vai ser visualizado para o aluno. Vamos supor, a gente vai fazer o upload de uma imagem, imagem para o Moodle. Aqui vocês podem adicionar uma breve descrição, não é obrigatório, mas é extremamente interessante, principalmente quando a gente trabalha com diversos arquivos, para orientar o aluno onde ele deve acessar para obter uma informação. Ou seja, se o nome em si não consegue ser descritivo bastante, a gente pode adicionar aqui uma descrição. Imagem para ser utilizada futuramente em um trabalho sobre Moodle, tá? E adicionar aqui, tem um campo, exibir descrição na página do curso. Esse campo é interessante vocês pensarem bem se vão ativar ou não, porque se utilizarem muitos recursos e todos eles estiverem com a descrição na página do curso, vai ficar extremamente extenso. Então tem que ser bem planejado isso. Logo após, a questão de selecionar qual arquivo vai ser utilizado. A interface do Moodle é bem simples, pode simplesmente clicar aqui e ele vai ter as mais diversas opções. Arquivos de um servidor, arquivos recentes, enviar um arquivo, utilizar uma URL, ou seja, utilizar um link, arquivos privados, algo da Wikipedia, do Dropbox ou até mesmo do Google Drive. Então posso aqui clicar em anexo e decidir utilizar uma imagem, EAD UFPEL Topo 01. Esse é o nome original da imagem, mas o nome que vai aparecer para o aluno é este nome que a gente definiu no primeiro momento. A questão aqui, quando for do tipo, quando for uma imagem, ele vai te dar algumas opções essas, ou seja, ele vai te dar a opção de exibir, incorporar, forçar o download, abrir uma janela pop-up. Então, vocês podem fazer com que este arquivo seja incorporado dentro da disciplina
ele pode simplesmente fazer o download já automaticamente ou pode abrir uma nova janela. Com tudo isso, vocês podem fazer uma rota de como vai ser o comportamento deste arquivo e de outros diversos arquivos dentro da disciplina. Isso é bem interessante para vocês prenderem mais o aluno dentro de uma disciplina, ou seja, não ficar referenciando talvez alguma ferramenta externa sem necessidade. Talvez, se vocês botarem um arquivo em uma ferramenta externa e dessa ferramenta externa talvez ela tenha uma propaganda ou tenha um link que possa cair numa rede social, enfim, pode muito facilmente fazer com que o aluno perca o foco. Então isso é bem importante de ser trabalhado da melhor forma possível. Existem algumas opções também, mostrar o tamanho do arquivo, mostrar o tipo de arquivo, a data de modificação. Tem como definir se for trabalhar com janela de pop-up, ou seja, aquela janela que se abre posteriormente, qual vai ser o tamanho da janela. Então é bem flexível essa parte. Posteriormente aqui a gente tem a questão que a gente já debateu, cada atividade pode ficar, o recurso também pode ficar visível ou não. Tem também como restringir algum tipo de acesso. E posteriormente tem como trabalhar com marcadores competentes também, que a gente a princípio não utiliza. Então, salvar e mostrar, a gente sabe que agora é essa imagem aqui. Se a gente voltar para o curso, a gente vê que agora tem mais um item dentro da página principal, imagem para o Moodle, e clicando a gente vai para aquela imagem, conforme a configuração dela. Porém, talvez vocês tenham a necessidade de trabalhar com mais de um arquivo. Então vocês vão lá de novo, sempre lembrando, adicionar uma atividade ou recurso, vai lá em pasta. O que é a ideia da pasta? A pasta vai ser como se fosse uma pasta dentro pasta de imagens. Como se fosse uma pasta dentro do Windows, Linux ou sistema operacional que vocês utilizem. Segue a mesma ideia de configuração. Vocês vão ter aqui a possibilidade de definir o nome da pasta em si. Eu vou botar aqui só para a questão de teste de pasta de imagens. Aqui na descrição vou botar aqui se encontram todas as imagens da disciplina. E aí qual a grande diferença? Que aqui em arquivo vocês já podem escolher mais de um arquivo. Envio ali no primeiro momento um arquivo. Seria outro arquivo. Agora temos dois arquivos. Existe até a possibilidade de criar um diretório com outros arquivos. Então tem a mesma hierarquia que vocês teriam dentro do computador de vocês, vocês conseguem reproduzir dentro do Moodle. Esse é um arquivo maior, ele já vai demorar um pouco mais para o upload. E aí a gente começa a configurar como a pasta em si vai ser visualizada. Exibir o conteúdo da pasta em uma página separada, ou seja, o aluno vai clicar e vai ir para outra página, ou se ela vai ser embutida na página do curso. Vou botar aqui embutida só para vocês verem a diferença. A questão de mostrar nas subpastas já expandidas e a possibilidade de fazer o download da pasta inteira. Agora a gente já tem aqui uma pasta, pasta de imagens. Aqui a gente tem duas imagens e a música que foi feito o upload. Bom, isso é interessante, mas é prático? Na maioria das vezes não. O que a gente pode fazer para ser mais ágil?
a gente pode trabalhar diretamente com a interação com o desktop. Isso funciona para qualquer sistema operacional, só lembrem sempre de estar com a edição ativada e a partir disso vocês nem precisam clicar em aqui em uma atividade ou recurso, vocês podem arrastar do computador de vocês, vou pegar uma imagem que é mais leve ó, e largar aqui. E ele mesmo já vai detectar, ó, ele detectou que é uma imagem. Então ele te dá a opção de adicionar uma mídia à página do curso, que ele vai fazer uma incorporação e vai mostrar essa imagem. Ou, vou remover aqui só para mostrar. Criar um recurso do tipo arquivo. Esse seria o mesmo procedimento que a gente fez aqui nesse primeiro momento, tanto que se vocês quiserem posteriormente editar o arquivo em questão, pode vir aqui em editar e editar configurações. Vai ter as mesmas configurações. Se eu quiser mais de um arquivo, posso selecionar mais de um arquivo e jogar aqui. Ele vai me dar o tratamento a cada um deles. Ó. Agora já temos vários recursos repetidos. O que eu posso fazer? Outros caminhos que vocês já podem aprender também é essa questão de como manipular atividades e recursos. Se quiser alterar a ordem, tem sempre essa cruz à direita, ou mover recurso. Ou, se eu quiser remover, posso vir aqui em editar e excluir. Ele sempre vai pedir confirmação e com isso é removido do Moodle. Alguns tipos de arquivo ele vai ter alguma flexibilidade, como vocês viram, de imagem, de incorporar como a imagem em si ou como arquivo. Isso também ocorre com vídeo e com alguns tipos de formato de áudio também. Outros arquivos ele simplesmente vai incorporar. Não existe uma restrição quanto ao tipo de arquivo. Vocês podem incorporar, vamos supor, eu quero incorporar aqui um PDF com a minha aula. Vou pegar aqui e vou jogar um arquivo do formato PDF. Notem que ele vai fazer essa barra de progresso. No que fez o upload, ou seja, o envio, temos aqui o guia para professores Moodle. Está em inglês, eu posso alterar tranquilamente. Guia de ferramentas para professores no Moodle. E com isso vocês já têm o domínio da ferramenta provavelmente mais utilizada para construção de uma disciplina. Com isso vocês têm toda a possibilidade de qualquer arquivo dentro daqueles limites já discutidos, ou seja, se não for alterado é 50 MB por arquivo, não existe limite no número de arquivos. Existe a possibilidade de posteriormente, eu ainda não tenho certeza que vou liberar aquele arquivo, pode ocultar. Então notem que toda vez que um recurso ou um tópico ou uma semana estiver oculta, ele vai ficar cinza. Se eu fosse ocultar essa semana, seria essa mesma ideia. Então a ideia é essa. A partir disso vocês já se encontram habilitados para trabalhar com arquivos no Moodle.